Oi, tudo bem com todo mundo? Tá bom. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é muito necessário, é muito importante. Quando a gente usa o termo vagabundo pesa, vagabunda pesa. Nada mais é que uma pessoa que não gosta de trabalhar. É. Mas vocês já ouviram falar do termo workaholic? Isso mesmo, workaholic. Eu escutei, a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu não conhecia, obviamente, né? Primeira vez que eu ouvi, obviamente eu não sabia. E uma amiga me explicou o que que era. Era uma pessoa que gostava muito de trabalhar, que estava sempre muito ocupada e, e eu achei bonito. Eu achei isso bonito, achei legal, achei interessante. Me identifiquei e pensei, bom, eu comecei a usar esse termo com todo entusiasmo, com todo assim orgulho de dizer que eu era uma pessoa assim. Ok. Com o passar do tempo, dos anos, as coisas vão mudando pra gente, obviamente, né? E eu comecei a sentir um peso em ter que descansar. E eu venho lidando com isso, com esse tema já tem algum tempo. E hoje eu estava aqui lendo meu livrinho aqui e me veio na cabeça esse assunto. Vocês já pararam para pensar que quando a gente tem orgulho de dizer, em primeira instância, que somos trabalhadores assíduos, somos trabalhadores que honram os seus compromissos, o seu trabalho, a gente se sente muito feliz, se sente bem. Mas e quando isso começa a atrapalhar a tua vida nos outros sentidos? Nos outros, por exemplo, no âmbito social, até mesmo profissional, sabe por quê? Porque quando você começa a se tornar um workaholic, que é aquela pessoa viciada em trabalho, você não consegue parar. E aí, com o passar do tempo, começam a vir as consequências de tudo isso. Ou seja, você começa a perceber que a tua vida gira em torno do teu trabalho. E eu estava fazendo uma pesquisa de que isso acontece muito com as pessoas, isso se agrava às vezes, né? Ou se inicia a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Porque é uma fase aonde nós queremos provar que somos ainda competentes, que somos úteis. A gente também se preocupa muito com o quê? Com a instabilidade financeira. Até aí tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo normal. Antes isso do que ser uma pessoa vagabunda, que não gosta de trabalho. Porque, como eu sempre digo para vocês, de algum lugar precisa sair o dinheiro. Se nós, trabalhadores que nos sustentamos e temos o nosso sustento do nosso trabalho, então a gente tem que trabalhar. Mas quando você se torna uma pessoa viciada em trabalho, no final do ano, para quem viu os vídeos anteriores, eu conversei com vocês que eu ia tirar uns dias, eu inclusive nem chamei de férias, eu chamei de recesso, que eu ia tirar
uns dias, foram 4 dias, que eu ficaria 4 dias sem fazer nada. Sem fazer nada que eu digo assim, sem trabalho, sem trabalhar. E eu fiquei, contei para vocês, até falei no vídeo que foi um pouco difícil. Por quê? Porque, tipo assim, apareceram oportunidades que eu tive que dizer não, que financeiramente me seria bem bom, né? Mas até aí achei normal, tudo bem. Falei, não, isso aí é um problema aí que eu resolvo, é só eu mostrar que as pessoas não têm que ficar dependendo de mim para tudo e coisa e tal. E não é nada disso, gente. Eu estava estudando sobre esse termo, sobre a gente ser uma pessoa workaholic, e eu vi que é um vício, vício no trabalho. E isso atrapalha muito. Por quê? Porque as pessoas que são viciadas em trabalho, elas confundem produtividade com essa obsessão pelo trabalho. Só que aí é aquilo que eu estava falando, começa a vir as consequências de tudo isso. Você começa a perceber um estresse forte, e é um estresse quando você não está trabalhando, porque dá a impressão que você não está fazendo nada, você não está, que você está deixando alguma coisa para trás. Começam a vir os problemas com relação à tua vida pessoal. Por quê? Porque você já não tem tempo para mais nada, você começa a querer só trabalho, 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 e o momento que você tem de lazer, você está irritada, você está nervosa. Por quê? Porque você está extremamente cansada, você está exausta, você está estressada. E aí, com esse estresse, você não consegue curtir nada, você não consegue fazer nada de legal. E aí, obviamente, você estressa todo mundo que está por perto também. Você não começa mais a ter vontade de fazer nenhuma atividade fora, com amigos, com família, nada. Com isso vem altamente, né? Automaticamente, aliás, vem possivelmente até uma depressão, e você não sabe. Você pensa, não, mas agora que eu estou no auge da carreira, que eu estou produzindo muito, que eu estou ganhando muito bem, que está tudo muito certo, está tudo muito bem. E na verdade não. Você começa a querer conciliar tudo e não dá certo. Primeiro porque teu corpo já está mais cansado, está exausto. Você precisa entender que com o passar do tempo, mesmo que você não queira, você tem que desacelerar. E mesmo que você não queira desacelerar, o teu corpo já não tem mais a potência de quando você era mais nova. E aí é essa insegurança, essa incerteza, essa necessidade por ter uma estabilidade financeira também pira você, deixa você no estresse. Por quê? Porque você acha que quanto mais você fizer e quanto mais você tiver, mais segura você vai estar. Por isso que às vezes quando você chega num certo nível, você não está preparada para curtir. Por quê? Porque você está extremamente viciada em trabalho. E obviamente que os trabalhos vão aparecendo, vão surgindo novas oportunidades, com certeza e tudo, mas você não dá conta de fazer tudo isso. E aí eu pesquisando, eu estava vendo que tem algumas empresas que hoje já não dão mais tanto valor aos profissionais que são considerados workaholics. Por quê? Porque esse vício de trabalho traz essas consequências, principalmente na saúde mental do profissional. Então, ele acaba não produzindo como deveria ser, acaba se tornando um foco de problemas, acaba trazendo muita pressão, né, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas e tudo. Isso não é uma produtividade saudável. Então, acaba que não vale a pena. E agora tem um novo termo, que é o termo work lover, que é você amar trabalhar. E aí eu vendo agora, lendo, que dizem que quando você ama o seu trabalho, você consegue conciliar tudo. Então você consegue fazer
os teus hobbies, você consegue trabalhar, você consegue se organizar melhor num ponto de que se você trabalha naquele determinado horário, você vai conseguir cumprir as suas tarefas dentro daquele horário, que dizem horário comercial, né? Então você consegue trabalhar e concluir as tuas tarefas dentro daquele período. E aí, gente, eu parei para pensar e quero conversar isso com vocês. Quem já chegou nessa fase ou quem está nessa fase que se identifica com isso, busque resolver isso. Procure, se necessário, ajuda, tá? De repente, de um profissional, uma terapia, um psicólogo. Se não tiver essa possibilidade, a ajuda da família, de amigos, para que você possa desligar um pouco do teu trabalho, tá? Porque senão você fica acelerado o tempo todo e isso traz uma confusão total. Se você que ainda não está nessa fase, está, claro, construindo a sua vida financeira, está construindo, atingindo, ou seja, procurando trabalhar para atingir as suas metas, preste atenção no que você vai fazer a partir de agora. Por quê? Para que você, enquanto você tem essa energia, essa vitalidade, trabalhe mesmo. Trabalhe mesmo. Porque eu sou o tipo de pessoa que na maioria das vezes sempre trabalhei em 2, 3 lugares, tranquilo, aquilo me trazia até um certo prazer. Eu sempre gostei disso. Trabalha num lugar, depois trabalha no outro, faz uma atividade aqui, outra atividade ali. Então eu construí a minha vida profissional em cima desta metodologia, trabalhando sempre, me orgulhando sempre de ser a trabalhadora, ok, mas agora eu preciso aceitar de que eu não posso mais continuar nesse ritmo. Espero aprender uma coisa que dizem muito nas questões financeiras, que é da gente aprender a fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente, em nosso favor. Tem outro ditado que diz que dinheiro atrai dinheiro. Espero que a gente aprenda a fazer isso também. Mas eu preciso entender e digo para vocês que entendam também e não se permitam chegar nisso. Porque eu já falei uma vez sobre isso, mas eu não tinha percebido a seriedade que é isso. Como isso pode atrapalhar no teu processo, no teu caminho, nos teus projetos, na sua saúde. Então, como eu estava dizendo, quem ainda não chegou, procure entender, procure se organizar, fazer com que as coisas funcionem no seu ritmo certo, porque também eu acredito que tenha empresas, né? Acredito que tenha, de repente, áreas profissionais que, de repente, uma pessoa que seja um workaholic é até no início bom, porque é aquela pessoa que se dedica 100% ao trabalho. Pode até ser, mas quando começa a aparecer as consequências disso, não. Você pode me dizer, mas Alice, eu não amo o que eu faço. Eu não amo a minha atividade. Mas você pode ver como eu. Você pode amar o que a sua atividade profissional te proporciona, que é o seu ganha-pão, que é o seu dinheiro, que é a sua possibilidade de futuro, de qualidade de vida, de conforto. Então, se você sentar, parar e de repente tiver a oportunidade de ir para um trabalho que você ame,
ok. Mas se ainda não for esse o caso, para te consolar um pouco, para trazer um pouco mais de conforto para você poder falar sobre isso, quem sabe se de repente você pensar pelo lado positivo, que são as coisas que esse teu trabalho te oferece. Se não tiver nenhum desses dois, se capacite, já que você está aí, de repente, viciado em trabalho, né? Um workaholic da vida, se dedique a construir uma carreira que você gosta. Porque eu vou dizer, se tiver viciado no trabalho, você não consegue nem pensar no que você gosta. A dificuldade para você encontrar uma coisa que você gosta é grande. Só que com o passar do tempo, isso começa a gerar uma ansiedade tão grande. Você realmente começa a ficar doente. Você começa a ficar doente. Você tenta descansar, dá a impressão que você está à toa, mas o teu corpo está precisando descansar, você não consegue relaxar para descansar. Parece um dilema, né? Um problemão, mas não é, não. É só questão de consciência mesmo e de se conhecer, perceber se não é o caso e procurar levar as coisas com mais organização, né? Ter ali organizado o que é os seus objetivos, quais são as suas tarefas que você pode ou não fazer. Se você puder delegar alguma coisa para alguém, faça isso também. Se você não puder, se organize de uma maneira que você não se sobrecarregue e se cuidem para não virarem viciados em trabalho. Por quê? Vocês vão trabalhar para realizar os sonhos de vocês, mas quem vai curtir tudo isso vão ser as outras pessoas. Porque eu garanto para vocês, vocês não terão saúde para curtir. Então era um termo que eu usava, que eu achava muito bonito isso. E agora eu me conscientizei, entendi que não. Quero continuar com a minha vida profissional, quero e preciso trabalhar. Mas eu vou me dedicar a isso. Vou me dedicar a conhecer, vou procurar ajuda. Por quê? Porque eu não estou conseguindo rejeitar trabalho. E não é questão de rejeitar o dinheiro. É questão de, às vezes, você querer fazer coisas que você não está aguentando. De você ir lá para trabalhar, para ganhar 10 e gastar 50 com remédio. Porque quando você está mal, teu corpo todo dói, tudo dói, nada presta. E aí você vai até o teu limite e às vezes você se obriga a parar. Então, mais uma coisa para a gente se conscientizar e melhorar, né? Para termos qualidade de vida e uma vida em alta, uma vida tranquila. Tá bom? Um beijo a todos e bom descanso. Até mais.